Bom dia, pessoal. Meu nome é Sampaio. Hoje eu vou falar para vocês sobre piscicultura marinha. Eu trabalho no laboratório de piscicultura marinha aqui da FURG, né? Na Estação Marinha de Aquacultura, e faço parte de um grupo de professores e alunos que se dedicam ao estudo de peixes marinhos e estuarinos visando a aquacultura. Para vocês terem uma ideia, né, do que a piscicultura marinha representa no mundo, temos aqui um gráfico da FAO que em vermelho mostra o que é a produção de peixes marinhos comparado aos outros grupos de organismos aquáticos que são produzidos em aquacultura. Então, é um dos menores grupos de organismos aquáticos produzidos, o grupo dos peixes marinhos. Isso uma representação da produção mundial de aquacultura. Uma outra maneira de ver isso é olhando o percentual de organismos produzidos, né? Então, apenas 3% do total produzido em aquacultura é de peixes marinhos, mas eles representam 8% do valor da produção. Então, é uma questão que muda de figura um maior valor em relação à quantidade que é produzida. Esse argumento de maior valor, ele é interessante, porque realmente são peixes mais caros. De modo geral, se trabalha com peixes carnívoros, linguado, garopa, robalo, em água salgada, né? Em água doce são peixes de menor valor, carpa, tilápia. Mas eu gosto de chamar a atenção que essa é uma meia-verdade, né? Que produzir peixes marinhos, não, apesar do seu valor elevado, não é necessariamente uma maneira de ganhar mais dinheiro, porque esse maior valor de faturamento da sua produção também está associado a um maior valor no custo da produção. Então, eventualmente, eu posso ter um maior lucro com um produto de menor valor do que com um produto mais caro. Então, dizer que os peixes marinhos representam um percentual maior em termos de valor do que em termos de quantidade, não necessariamente implica em dizer que o produtor vai ter um maior lucro produzindo peixes marinhos do que peixes de água doce. Para terem uma ideia, os peixes de água doce representam 54% da produção e o valor dessa produção é apenas 37% de tudo que é faturado com a venda desses peixes de água doce, né? Bom, a piscicultura marinha é uma atividade relativamente recente comparado a outras atividades de aquacultura, né? Usando como exemplo a produção do robalo europeu de Centrarchus labrax, que é produzido principalmente no mar Mediterrâneo. Temos o início da produção aqui nos anos 90, mas foi a partir do final dos anos 90, já nos anos 2000, em que essa produção realmente passou a ser numa escala grande, né? Ao redor de 50 mil toneladas por ano, e hoje em dia está aí na faixa de 150 a 160 mil toneladas do robalo europeu por ano. Então,
uma indústria relativamente nova em que vem se desenvolvendo à medida que há um maior conhecimento sobre a sua produção, desde aspectos relacionados à sua reprodução, à larvicultura e até mesmo à engorda. No Mediterrâneo são produzidos principalmente o robalo e o pargo europeu, né? O somatório da produção dessas duas espécies é de aproximadamente 300 mil toneladas por ano, e eles são comercializados com um peso relativamente pequeno, peixes de 300 gramas, até um pouco mais, né? Mas não são peixes grandes. Na verdade, são peixes pequenos, né? E essa informação é interessante só para ter uma ideia da quantidade de juvenis necessários para que se atinja a produção de 300 mil toneladas. Então, são necessários 1 bilhão de peixes, 1 bilhão de alevinos, né, para que se atinja a produção de 300 mil toneladas de peixe. Então, 1 bilhão de indivíduos precisam ser produzidos em laboratórios de produção de alevinos para chegar nessa produção de 300 mil toneladas. Quando vocês conhecerem o laboratório de piscicultura aqui da FURG, vocês vão ver que é um laboratório pequeno, né, e que conseguiria produzir, com algumas modificações aí, talvez 500 mil juvenis por ano, se não se dedicasse à pesquisa. Seria já uma meta bem ambiciosa, né? Produzir 500 mil juvenis de peixe por ano na FURG. Mas veja que para chegar a 1 bilhão de peixes, quantos laboratórios iguais a EMA seriam necessários, né? Então, isso abriria uma frente de trabalho gigantesca no país, apenas na produção de alevinos de peixes marinhos que poderiam ser produzidos aí ao longo dos 8 mil quilômetros de costa que o Brasil dispõe, né? Então, o potencial da atividade no nosso país é bastante grande, mas há um conjunto aí de implicações de viabilidade ainda técnica, né, de conhecer os peixes brasileiros para que se possa fazer engorda e depois atingir então a viabilidade econômica, né? A piscicultura marinha se fala muito ainda em espécies nativas que são estudadas na FURG e em outras universidades, né? Temos principalmente estudos com linguado, robalo, bijupirá e outras espécies, né? Mas não há nenhuma tentativa até o momento de piscicultura marinha com espécies exóticas. E é interessante ressaltar que as outras indústrias de aquacultura no país se baseiam muito em espécies exóticas, né? O camarão produzido hoje é 99%, se não for 100%, exótico, né? Vanamei. Em relação a peixes de água doce, o domínio é grande pela tilápia, né? Há uma produção também grande de tambaqui, mas o domínio ainda da tilápia. Moluscos têm espécies nativas, mas também espécies exóticas. O
com relação a ostras, o percentual de produção de ostras nativas é bem pequeno ainda comparado a ostras exóticas. E, então, a piscicultura marinha é digamos, a última fronteira em insistir na produção de espécies nativas. E visando então a produção de espécies nativas, né? O laboratório da FURG, que é uma vista aérea da EMA, né? Se dedica ao estudo de espécies nativas. Nós não trabalhamos com nenhuma espécie exótica na pesquisa com peixes de corte, né? Para vocês terem uma ideia da nossa estrutura de pesquisa, começar aqui mostrando o laboratório experimental, né, com 8 sistemas de recirculação, com 3 tanques de 300 litros em cada sistema, onde são feitos experimentos com larvas e com juvenis. Esses laboratórios têm aproximadamente 10 anos de uso, né? Um laboratório que vem sendo ainda aprimorado, mas é um pulo em termos tecnológicos comparado ao que se utilizava aqui na FURG antes da instalação desses laboratórios com sistema de recirculação de água. Aqui uma vista interna desses tanques com experimentos de bijupirá. Então vejam que se mantém uma água de boa qualidade, os peixes também saudáveis, né? Então, laboratório plenamente capaz de produzir o conhecimento necessário para com peixes. Aqui um outro laboratório com 3 sistemas de recirculação, aqui já com tanques de 1.000 litros. Então são 15 tanques divididos em 3 sistemas, já numa escala maior, né, que permite então uma produção de peixes em uma maior quantidade. E finalmente os tanques de engorda em recirculação, nós temos 2 sistemas com 2 tanques de 15 toneladas em cada, que servem tanto para reprodutores quanto para trabalhos de engorda, né? Ainda temos um laboratório de maturação de linguado e outros laboratórios para experimentos com tanques menores, tanques de 20 litros, de 50 litros, 100 litros, que nos dão uma capacidade grande de trabalho com pesquisa com peixes marinhos. Eu vou falar um pouco sobre o que nós já desenvolvemos com o linguado, né? Usar o linguado como exemplo do que é necessário conhecer para a produção de peixes marinhos. Então, a primeira etapa, né, é conhecer a reprodução dos peixes em cativeiro. Nós estudamos a reprodução do linguado com desova natural, com desova induzida com auxílio de indução da ovulação dos peixes com o uso de alguns hormônios e em seguida então a criação dessas larvas para que se tenha
os juvenis para fazer a engorda. Então, nós fizemos a indução da desova, né? Na verdade, indução da desova é um termo tecnicamente incorreto. A gente induz a ovulação e a partir daí, então, é possível obter a desova dos peixes. Essa indução da ovulação, então, foi obtida com o uso de diferentes hormônios. O linguado respondeu positivamente à indução com gonadotropina coriônica humana, com hormônio liberador do hormônio luteinizante e também com hipófise de carpo. Então se mostrou uma espécie bastante sensível à ação de diferentes hormônios em quantidades, em doses relativamente pequenas comparada ao que se utiliza em outras espécies de peixes, né? Então se mostrou uma espécie de um manejo reprodutivo não muito complexo para a obtenção da indução da ovulação. Uma vez que se tenha as fêmeas atingido a ovulação e tenhamos também machos maduros, né? É possível fazer a coleta do sêmen. Podem ver aqui no detalhe a coleta de sêmen com uma seringa, né? E a desova da obtenção dos óvulos das fêmeas, também com a extrusão manual dos gametas. Então eu obtenho o sêmen, obtenho os óvulos e parto então para a fertilização artificial, que é a junção dos gametas masculino e feminino. E então, em alguns segundos, ocorre a fertilização. E o que é interessante nos peixes marinhos é que esses ovos pelágicos, né, espécies com ovos pelágicos, esses ovos, quando fertilizados, eles são flutuantes. Vejam nessa proveta aqui a presença de ovos flutuantes. Na proveta ao lado também um grupo de ovos flutuantes e um outro grupo de ovos em que foram para o fundo da proveta. Então eu consigo separar os ovos na superfície, os ovos que estão fertilizados, dos ovos que vão então para o fundo, que ou não fertilizaram ou que morreram logo após a fertilização. Então essa é uma maneira interessante de saber se o processo de fertilização artificial foi conduzido da maneira correta, né? Mas não é garantia de que efetivamente os ovos vão ter um bom desenvolvimento. Na foto aqui ao lado, eu tenho então uma vista dos ovos no microscópio, onde eu observo a taxa de segmentação, que é o número de ovos em que estão ocorrendo as divisões celulares iniciais com sucesso, dividido pelo número de ovos em que não ocorre uma boa segmentação. O que é essa boa segmentação? Eu tenho aqui ovos com 4 células em que eles estão simetricamente se desenvolvendo. Tem 4 células bem bonitinhas, todas iguais.
aqui ao lado um ovo ainda num estágio um pouco mais inicial, apenas com 2 células, mas também com uma boa simetria. Então, indicando que essa desova vai dar origem a um bom desenvolvimento embrionário, possivelmente com uma boa taxa de eclosão. Aqui eu tenho, na figura A, uma larva recém-eclodida de linguado, uma larva normal, e a figura B, uma larva com algum defeito, especialmente na formação da notocorda, que provavelmente vai dar origem a uma larva com um desenvolvimento prejudicado, com grande probabilidade de que esse indivíduo venha a morrer. Então, observando o desenvolvimento embrionário e a qualidade das larvas logo após a eclosão, eu já tenho uma boa ideia da qualidade desse grupo de organismos jovens que estão se desenvolvendo. Então, eles vão dar origem a um bom lote de juvenis, ou então já vão mostrar, tipo, eu tenho um percentual elevado de larvas defeituosas, um percentual elevado de embriões defeituosos, muito provavelmente eu vou ter uma grande mortalidade nessa larvicultura. Então, observar a qualidade dos ovos e das larvas nos primeiros momentos já me permite ter uma ideia de se esse grupo será um grupo com um número bom de juvenis que vai ser produzido. Além da indução da ovulação, né, é interessante também obter desovas naturais. E essas desovas naturais, de modo geral, são obtidas através do controle de temperatura e fotoperíodo. Então, eu mantenho em laboratório condições semelhantes ao que os peixes encontram na natureza. No caso aqui da região de Rio Grande, que tem um clima subtropical, né, eu tenho uma condição de verão, seguida do outono, culmina no inverno e depois da primavera. O que acontece? No outono diminui a temperatura e o fotoperíodo, na primavera aumenta a temperatura e o fotoperíodo até chegar nas condições de temperatura e fotoperíodo para a desova do linguado e da maioria das espécies aqui da nossa região, que são desovantes da época de verão. Então, eu conseguindo manter em laboratório essas temperaturas de 24, 25, 26 graus no verão, para 14, 16, 18 graus no inverno, e fotoperíodo de 14 horas de luz no verão até 11 horas de luz no inverno, e depois voltando a subir o número de horas de luz e a temperatura, de modo que ao atingir novamente a condição de verão, os peixes estariam então em condições de desovar naturalmente. No caso do linguado, isso pode ser obtido com um fotoperíodo de 14 horas de luz e uma temperatura de 23, 24 graus Celsius. Nós já tivemos desova natural do linguado, mas o mais comum para o linguado é trabalhar com desova
partir de indução da ovulação. Então se faz a fertilização artificial. Outras espécies como bijupirá e miragaia, nós trabalhamos já mais com desova natural do que com desova obtida a partir da indução hormonal. Então, para peixes pequenos, que até 2, 4, 5 quilos, a manipulação dos reprodutores para a indução da ovulação é um processo relativamente simples, né? Mas quando se trabalha com peixes maiores, 10, 20, 30 quilos cada indivíduo, fazer a manipulação desses peixes para fazer uma indução da ovulação através da injeção de hormônios já se torna um processo mais complexo, difícil a manipulação para nós que vamos trabalhar, né? E também um peixe desse porte é mais complexo o seu manuseio, o que pode acabar causando algum acidente com lesão para os peixes e até mesmo para quem está trabalhando. Bom, uma vez que se tenha as larvas, né, independente se a desova foi natural ou através da indução, nós partimos então para a larvicultura. Existe um protocolo padrão de larvicultura de peixes marinhos que consiste na primeira alimentação com rotíferos, seguidos depois de náuplios de artêmia e de artêmia enriquecida. Então, os rotíferos normalmente são utilizados como primeiro alimento em função do seu menor tamanho, né? Algumas espécies que tenham uma boca muito pequena pode ser necessário o uso de copépodos, que nas suas formas mais jovens são menores do que os rotíferos, né? Mas o linguado, então, se faz a primeira alimentação com rotífero, seguido de náuplios de artêmia e depois com artêmia enriquecida. O enriquecimento da artêmia e também do rotífero é em função da baixa qualidade em termos de ácidos graxos essenciais. As larvas de peixes marinhos não conseguem sintetizar ácidos graxos altamente insaturados de cadeia longa, então é necessário fazer o que se chama de enriquecimento, que é deixar esse alimento vivo num banho de uma emulsão lipídica, onde eles conseguem, através do processo de filtração, né, são zooplânctos filtradores, rotíferos e artêmia. Através dessa filtração, eles assimilam essa emulsão lipídica rica em ácidos graxos de cadeia longa e altamente insaturados, para então se tornarem uma presa de melhor qualidade nutricional para as larvas de peixes marinhos. Ainda dentro da reprodução, uma ferramenta bastante interessante é a criopreservação de sêmen. É um processo tecnológico relativamente simples até. A princípio, quando se fala congelamento de sêmen em baixas temperaturas, nitrogênio líquido, menos 196 graus Celsius, pode-se pensar em alguma coisa muito complexa, né? Mas na verdade é um procedimento até relativamente simples, e com o linguado nós testamos o congelamento do sêmen com 2 tipos de produtos, né? Com DMSO e com glicerol,
em base de açúcar ou em base salina, e nós comparamos o percentual de fertilização de óvulos com o sêmen fresco e com o sêmen congelado, então com DMSO ou com glicerol, e o resultado obtido foi similar, ou seja, não tivemos uma diferença estatística tanto em termos de percentual de ovos flutuantes, em percentual de eclosão e no percentual de larvas que se alimentaram. Então, o uso de sêmen fresco ou de sêmen congelado e posteriormente descongelado se mostrou viável, independente da maneira que o sêmen é apresentado. Ainda sobre a reprodução, né? Aqui nesse gráfico a gente mostra o efeito da salinidade sobre a fertilização dos óvulos e mostra que o linguado é uma espécie com um aumento do percentual de fertilização com o aumento da salinidade. Em salinidade 10, 15, eu tenho baixos percentuais de fertilização, em 10, na verdade, é nulo, né, a fertilização, e a partir do momento que eu aumento a salinidade para 25 e para 30, eu vou aumentando o percentual de fertilização dos óvulos. Assim como na fertilização, a salinidade também influencia o crescimento das larvas. Nós fizemos uma avaliação do crescimento em salinidades desde 5 até 30 partes por mil, e as larvas criadas na salinidade 5 morreram nos primeiros 10 dias de observação, e ao final de 18 dias de vida, as larvas na salinidade 10 tiveram um crescimento pior do que aquelas criadas nas salinidades mais altas. Então, o melhor resultado foi nas salinidades de 20 e 30, comparado à salinidade 10, e na salinidade 5, então, houve mortalidade total dos indivíduos criados. Interessante falar que depois da fase larval, já na fase de juvenil, a salinidade já se torna bem menos problemática para o crescimento do linguado. Inclusive, os juvenis do linguado toleram até mesmo a água doce. O crescimento é menor, mas comparado à fase larval, em que na salinidade 5 houve mortalidade total, né? É uma espécie que tolera água doce já logo após o primeiro mês de vida, quando eles completam a metamorfose. Ainda avaliando outros parâmetros ambientais, né? A temperatura é sabidamente um dos parâmetros que influencia bastante o crescimento de peixes, né? Nós temos aqui um trabalho com juvenis de linguado, onde foi observado o crescimento ao longo de 56 dias, e tivemos o menor crescimento dos linguados, que foram mantidos a 17 graus, e o crescimento foi aumentando para aqueles criados em 20, 23,
e 26 graus, sendo que a 23 graus seria uma tendência de maior crescimento, né? Mas não houve uma diferença estatística entre 20, 23 e 26 graus. Apenas se mostrou realmente um crescimento mais lento na temperatura mais baixa. A temperatura, além de influenciar o crescimento dos peixes, né, em algumas espécies, ela influencia também na determinação do seu sexo. Então, o linguado é uma das espécies sensíveis à temperatura, no que tange à determinação do sexo, e o que se observa é que nas temperaturas extremas, 17 e 26 graus, eu tenho um menor percentual de fêmeas. E quando eu crio essas larvas e juvenis em temperaturas intermediárias, entre 20 e 23 graus Celsius, eu tenho um maior percentual de fêmeas. Então, criar linguados a 17 graus me dá uma proporção de 20% de fêmeas, 80% de machos, a 26 graus, menos de 10% de fêmeas, portanto mais de 90% de machos, né? Enquanto que a 20 e 23 graus eu tenho mais de 50% de fêmeas. Então isso obviamente tem implicações no processo de reprodução desses lotes de peixe. Se eu criar os linguados em temperaturas mais baixas ou mais altas, eu vou ter uma quantidade menor de fêmeas, possivelmente prejudicando o seu recrutamento na natureza, né? E prejudicando assim a manutenção da espécie. Então, um aquecimento das águas na natureza pode eventualmente causar algum problema para o sucesso da reprodução dos peixes. Isso é observado não só para linguado, mas para diversos grupos de peixes que têm essa sensibilidade à temperatura na determinação do sexo. A luz também influencia o crescimento de peixes, né? O que se observa para o linguado é um maior crescimento em condição mais de escuro, né? 5 lux e 180 lux, os peixes crescem melhor do que aqueles criados em 700 e em 2000 lux. Então isso é especialmente importante no caso do linguado, que é uma espécie que vive junto ao fundo, né? Dentro do estuário, em águas de turbidez mais elevada, em alto mar, em águas já de menor turbidez, mas que a 20, 30, 40 metros de profundidade praticamente eu já não tenho naturalmente uma intensidade de luz elevada. Quem já mergulhou a mais de 20 metros de profundidade já tem essa ideia de que a quantidade de luz que chega no fundo do oceano vai diminuindo à medida que aumenta a profundidade. Então, não é uma surpresa muito grande que o linguado, sendo um peixe de fundo, tenha um melhor crescimento quando eu mantenho uma iluminação com menor intensidade de luz. O fotoperíodo também influencia o crescimento dos peixes. De modo geral, à medida que se aumenta o fotoperíodo, eu tenho uma
uma melhor produção dos peixes, especialmente na fase larval. São indivíduos dependentes da luz para alimentação, são predadores visuais, né? Mas os juvenis já dependem menos da luz. E o que se observou para o linguado na fase juvenil é que os animais criados no escuro, 0 horas de luz por dia, praticamente não cresceram, né? Se mantiveram com peso igual ao peso inicial, depois de 35 dias de experimento, e aqueles mantidos num fotoperíodo intermediário de 18 horas de luz por dia cresceram mais do que aqueles mantidos a 12 ou a 24 horas de luz. Então, esses resultados nos mostram que temperatura, salinidade, intensidade luminosa, fotoperíodo são fatores ambientais que influenciam o crescimento dos peixes na fase larval e também na fase de juvenil. Além dos parâmetros físicos e químicos da água, né, algumas condições biológicas também influenciam o crescimento dos peixes. Aqui eu mostro na figura da esquerda a densidade mais baixa de linguados comparado com o tanque da direita. Aqui à esquerda eu tenho 50% da área do fundo do tanque coberta de peixes, e à direita eu tenho 200% da área do fundo do tanque coberto de peixes, ou seja, eu tenho 2 vezes mais área de peixe do que a área de fundo. Os peixes estão uns sobre os outros, né? O que nós observamos com essas diferentes densidades de estocagem, né? Nós avaliamos desde 50%, 100%, 150% e 200% da área de fundo ocupada. Então, se observou uma redução do crescimento à medida que foi aumentada a densidade de peixes. Então, eu tenho peixes menores ao final da produção dos juvenis à medida que eu vou aumentando a densidade de estocagem. Mas vejam que eu aumento a quantidade de peixes produzidos. Então eu posso produzir um número maior de peixes um pouco menores ou um número menor de peixes um pouco maiores. Então aí o produtor vai ter que saber o que é que lhe interessa nessa questão da densidade de estocagem, se ele vai querer produzir peixes maiores em menor quantidade ou produzir peixes menores em maior quantidade. De modo geral, um produtor de alevinos, ele vende peixe por unidade, não por peso. Então, se ele puder produzir o dobro de peixes, ele tende a ter um faturamento mais elevado. Claro que um alevino maior também pode dar uma melhor remuneração. Então, é tudo uma questão de equilíbrio entre o número de peixes produzidos e se o tamanho dos peixes produzidos permite uma maior ou menor remuneração. Aqui apenas uma vista geral dos tanques já do final da larivicultura, início da produção de juvenis dos linguados, onde eles já vão assumindo a sua forma
característica de peixes planos. Aqui já então os peixes ocupando o fundo dos tanques, né? Naqueles sistemas de recirculação com tanques de 300 litros. O crescimento, a fase de engorda, né? Então eu tenho aqui desde um pequeno juvenil na ponta de um dedo até um peixe que ocupa mais de 2 mãos ali. Esse crescimento a gente pode observar melhor aqui num gráfico de peso ao longo do tempo, né? Então, aqui em vermelho, peixes que com 16 meses de vida atingiram 300 gramas em média, e um outro lote de peixes com 17 meses de vida atingiu mais de 400 gramas de peso médio. Então, normalmente um mercado de linguado ele é dedicado a peixes de 1 kg, 2 kg, 3 kg, mas também existe mercado para peixes menores, né? E os peixes tipicamente produzidos em aquacultura não são peixes muito grandes, especialmente nessas espécies de crescimento mais lento. Se vocês lembrarem do que eu falei no início da apresentação, os peixes produzidos no Mediterrâneo, pargo e robalo europeu, são peixes que vão para a mesa do consumidor com aproximadamente 300 gramas em média. Então aqui nós já temos condições de produzir em 16, 17 meses de vida peixes de 300 a 450 gramas em média, né? Então é possível dizer que nós temos viabilidade técnica de produção do linguado em cativeiro, desde a sua reprodução até a larvicultura e a engorda, e de modo que a gente tenha então peixes aí prontos para o abate e o consumo. Aqui são peixes de maior porte, né, que nós produzimos em laboratório, e encerramos o trabalho e fizemos uma degustação desses peixes, e de modo geral se produz peixe de qualidade igual ao peixe da natureza. O gosto do peixe em cativeiro ele é influenciado pela ração que é utilizada, pela qualidade da água. Então, especialmente em peixes de água doce, peixes produzidos em viveiros com fundo de terra, né? Existe aquela coisa de, esse peixe tem gosto de barro, tal. Então, o sistema de produção, o tipo de alimento pode influenciar no sabor do peixe, né? E então também não é apenas saber que se produziu um peixe em cativeiro que tudo vai ser as mil maravilhas para o produtor, né? Esse peixe tem que ter uma qualidade que o consumidor aprecie e faça com que esse peixe seja efetivamente comercializado com regularidade. Bom, a outra espécie produzida é o bijupirá, conhecido como cóbia na literatura internacional, né? Temos aqui já um outro modelo de produção, peixes produzidos em tanque-rede, aqui no litoral do Rio de Janeiro, mais precisamente na Ilha Grande, em Angra. Esse é um projeto tocado em parceria com a pousada Nautilus, e
aonde os bijupirás são produzidos. Já é um peixe de maior porte. Aqui eu estou segurando um peixe aí de 5, 6 quilos, bem diferente dos linguados que nós trabalhamos aqui na EMA, né? Mas é um peixe de crescimento rápido. Então, esse gráfico aqui mostra que em 12 meses, partindo de ovo, se chegou a peixes em média de 4 quilos. Então, isso é um crescimento realmente espantoso para peixe marinho, comparado aos peixes europeus que atingem 300 gramas em praticamente 2 anos ou um pouco mais, o linguado que atinge 300, 400 gramas em 1 ano e meio, e o bijupirá que atinge 4 quilos em 12 meses de vida. Então é um peixe realmente extraordinário em termos de crescimento, mas com algumas dificuldades em termos de manejo, de susceptibilidade a doenças, alguns problemas durante o seu ciclo de produção. Mas é o peixe trabalhado no Brasil que tem o melhor crescimento. Aqui uma vista dos tanques de reprodução, tanques de 15 mil litros. Então, peixes a partir de 3 anos de vida já começaram a ter desova natural. A desova nesses tanques de 15 mil litros até não era esperada. De modo geral, se trabalha com tanques maiores, 50, 60, 80 mil litros, né? Mas nós fomos felizes em obter a desova com tanques aí bem menores do que normalmente se costuma trabalhar. Aqui só uma vista então dos gametas em desenvolvimento, né? Um corte histológico de ovário, mostrando que é uma espécie, no caso o bijupirá, uma espécie com desova parcelada. Eu tenho diversos estágios de desenvolvimento dos ovócitos em um ovário, e também no caso dos machos, né, onde o testículo eu tenho já espermatozoides maduros, mas diversos estágios de desenvolvimento de espermatócitos, espermátides, corroborando então a constatação de que é uma espécie com desova parcelada, que apresenta mais de uma desova em um ciclo reprodutivo. Aqui vocês podem ver um embrião do bijupirá, já o período de eclosão, da fertilização até a eclosão, é de aproximadamente 24 horas, né? Aqui um embrião já com mais de 12 horas de desenvolvimento, já mostrando realmente um formato de um embrião de peixe que vai ter então o início da larivicultura nessa chamada sistema de green water, que é a água verde graças à cor das microalgas que são adicionadas no tanque de larivicultura, que é uma larva recém-eclodida do bijupirá. Essas larvas vão se alimentar inicialmente de rotíferos, assim como os linguados, né, como eu já havia falado. E durante a fase de rotífero, então, tanto o linguado quanto o bijupirá, de modo geral, todas as espécies de peixes, na fase de alimento vivo, especialmente na fase de rotífero,
se beneficiam da inclusão de microalgas, geralmente nanoclorópsis, que então facilitam o desenvolvimento inicial das larvas. Não que elas utilizem a microalga como alimento, né? Mas essas microalgas auxiliam os rotíferos e criam uma condição ambiental mais favorável para o desenvolvimento das larvas de peixes. Aqui um protocolo de alimentação mostrando ao longo do tempo, né, ao longo de 30 dias de larvicultura, que nos primeiros 9 dias de vida, de 3 a 9 dias de vida, essas larvas vão comer rotífero. Nesse mesmo período elas vão receber então a microalga Nanocloropsis. No caso, se trabalhou com o Nanocloropsis oculata, já também se trabalhou com Nanocloropsis oceânica, e no final da fase de alimentação com rotífero começa a inclusão de náuplios de artêmia, e a partir do 8º dia já é possível começar a incluir artêmia enriquecida com os ácidos graxos, como eu já havia comentado, e também são adicionados, começa a ser oferecido ração. Então já a partir de 15, 16 dias é ofertada a ração. São, obviamente, pellets pequenos, de 200 a 500 micras nos primeiros dias de oferta de ração. A granulometria dessa ração vai aumentando até que, no momento em que cessa a oferta de alimento vivo e se oferta apenas ração, essas, agora já tendo completado a metamorfose, deixam de ser larvas e passam a ser juvenis, vão ingerir dietas com 1 milímetro até 2 milímetros de diâmetro. Então, esse processo de troca do alimento vivo para o alimento inerte, ele é conhecido como desmame. Então, é a substituição do alimento vivo pelo alimento inerte, que, como herança do termo em inglês de weaning, se chama também em português como um desmame. É um termo questionado por alguns pesquisadores que não concordam com a palavra desmame, já que obviamente o peixe não é um mamífero, né? Mas ele é popularmente utilizado entre os produtores. Então, temos nos primeiros 2, 3 dias de vida a nutrição dependendo da sua reserva de vitelo. Depois as larvas começam a ingerir rotíferos, Brachionos plicatílios. Depois passam por um período de alimentação concomitante entre rotíferos e artêmia recém-eclodida, um curto período de coalimentação de artêmia recém-eclodida com artêmia enriquecida e aproximadamente 2 semanas de coalimentação da artêmia enriquecida com as rações, até que a partir de 27, 28 dias é interrompido a oferta de artêmia e os peixes passam então a consumir apenas a ração.
esse período de larivicultura com alimento vivo, ele varia bastante de espécie para espécie. O linguado se completa o desmame com 45 a 60 dias de vida. O bijupirá com 27, 28, 29 dias de vida já se completa o desmame, né? E algumas espécies, que eu vou mostrar daqui a pouco, a miragaia, o desmame já é mais precoce ainda. Peixes com 20 dias de vida já é possível completar o desmame com um bom sucesso. Então, cada espécie tem o seu protocolo alimentar diferente, né? Ainda falando sobre o bijupirá, o crescimento em sistemas intensivos, em sistema de recirculação, comparado a outro sistema intensivo, que é o tanque-rede na natureza, né? Produz peixes menores, peso médio de 2,5 kg. Foi a nossa primeira experiência aqui na FURG, né? Mas foi uma experiência de um grupo inexperiente na produção dessa espécie e na condução de um sistema de recirculação. Então, como primeiro resultado, 2,5 kg em média em um ano, foi um resultado excelente. Nós ainda não conseguimos controlar adequadamente a temperatura da água. A temperatura esteve sempre um pouco abaixo do ideal, e o tipo de alimento utilizado também não era o mais apropriado, né? Então, se produziu peixe em tanque-rede em média de 4 kg de peso, em recirculação 2,5 kg, mas que é bem possível obter um peso médio mais elevado, uma vez que se mantém a temperatura mais elevada ao longo do ano todo e também que se disponha de um alimento de melhor qualidade. Então, é um peixe que se tem já tecnologia para produzir tanto em laboratório, em sistema de recirculação, e também em tanque-rede na natureza. Então, aqui dá para ter uma vista do peixe abatido, pronto para o consumo. Aqui é outra espécie que nós estudamos, que agora estamos estudando na FURG, né? A miragaia, Pogonias curupina. Temos aqui um reprodutor, então também é um peixe de grande porte. E nós tivemos sucesso na larivicultura, obtivemos desova natural, fizemos também uma desova, um processo um pouco diferente. Os peixes não estavam desovando naturalmente, então nós pegamos os peixes do tanque de reprodutores, fizemos a indução com hormônio, tanto de macho quanto de fêmeas, e devolvemos ao tanque de reprodutores, e após 2, 3 dias começamos a observar ovos fertilizados naturalmente. Então, a desova foi natural, mas houve uma indução hormonal para completar a espermiação e a ovulação. E no ano anterior, o processo foi todo natural, não houve necessidade de indução
da ovulação nas fêmeas de Miragaia. Então, não se sabe exatamente o que pode ter acontecido no último verão que foi necessário fazer a indução, mas nós tivemos sucesso então na produção dos juvenis e, inclusive, nós fizemos uma atividade piloto de repovoamento. Liberamos aproximadamente 15 mil peixes na região aqui da Praia do Cassino e no estuário da Lagoa dos Patos. Se mostrou um peixe bastante rústico, tanto no aspecto de reprodução, de larvicultura, e bem resistente ao manejo durante o processo de transporte e liberação na natureza. Então é uma outra espécie que nós conseguimos dominar o processo de produção, desde a reprodução até a produção de juvenis. E fizemos também um sistema de recirculação, também fizemos Aí, caralho! em viveiros Camarão, externos, né? E conseguimos produzir peixes com tamanho de consumo já ao final de um ano de produção, desde a desova até o momento do seu abate. Então é mais uma espécie que o Laboratório de Piscicultura Marinha da FURG oferece para os produtores um pacote de produção, desde a reprodução até a larvicultura, incluindo a sua engorda. Bom, a piscicultura marinha não é feita apenas de peixes de corte, né? Peixes que vão ser consumidos na nossa mesa, mas também tem como uma outra vertente, né, a produção de peixes ornamentais. E no caso aqui nós também trabalhamos com espécies nativas, aqui o gobe, Elacatinus fígaro, que também fizemos desova, larvicultura, produzimos juvenis em sistema de recirculação. No caso de peixe ornamental, nós até trabalhamos com peixe palhaço, que é uma espécie exótica, mas é na verdade, mais de uma espécie, né, de peixe palhaço, que existe uma pequena indústria no país, então nós, de certa maneira, colaboramos com essa indústria, desenvolvendo algumas técnicas também de produção do peixe palhaço. Mas, de modo geral, o foco da pesquisa com peixes marinhos é exatamente com espécies nativas, né? Então, nós temos os peixes ornamentais, os peixes de corte, com o objetivo tanto de engorda para produção em tanque-rede ou em tanques em terra, né, externo, ou dentro de laboratório, e a produção de juvenis, que pode ser direcionada para essas atividades de engorda, né, ou então também para o repovoamento. Uma das grandes dificuldades da piscicultura, né, é a questão do uso de ração e de farinha de peixe, de óleo de peixe,
Então a piscicultura marinha não foge dessa questão, e o que se observa nesse gráfico aqui é o percentual de consumo de ração por cada grupo de espécies, né? Então, carpa, 31%, isso em termos mundiais. Tilápia, 17%, camarão, 15% de toda a ração utilizada em aquacultura. E os peixes marinhos consomem 8% de toda a ração utilizada em aquacultura. Só que os peixes marinhos consomem praticamente 19% de toda a farinha de peixe utilizada em aquacultura. Então, 8% da ração e 19% da farinha de peixe. Ou seja, o percentual de farinha de peixe na ração de peixes marinhos é bastante elevado comparado com outras espécies, especialmente de espécies onívoras de água doce. Com relação ao óleo de peixe, esse percentual é maior ainda, né? 25% do óleo de peixe utilizado em aquacultura é direcionado para inclusão na ração desses peixes marinhos. Se observa ao longo dos anos, né, desde os anos 80 do século passado até recentemente, um aumento no custo da farinha de peixe. Então, eu tenho aqui um custo comparativo da farinha de peixe com a farinha de soja, um aumento no custo da farinha de peixe e o valor bem mais elevado. Então, $400 a tonelada da farinha de soja. Na verdade, esse atualizado para 2021 já deve estar um pouco mais alto esse valor, que a soja andou sendo valorizada, né? Mas a farinha de peixe já estava em $1.600 a tonelada e também vem se valorizando. Não só a farinha de peixe é a mais cara que a farinha de soja, mas também o óleo de peixe é mais caro que o óleo de soja. Então, naturalmente, se busca reduzir o uso de farinha e de óleo de peixe na ração de peixes, para alimentar peixes marinhos, né? Tanto por uma questão de escassez da farinha e do óleo de peixe e, consequentemente, do maior custo desses ingredientes, né? Então, nós fizemos, em parceria com a Universidade, a Virginia Tech dos Estados Unidos, alguns estudos com substituição do óleo e da farinha de peixe por óleo e por farinha de soja para a alimentação de juvenis de bijupirá. No caso da farinha de peixe, né, nós conseguimos substituir 50% da farinha de peixe por derivados de soja, e com um crescimento semelhante aos peixes alimentados com uma ração com 100% de farinha de peixe como fonte proteica, mas aqueles peixes que foram alimentados com apenas a farinha de soja como fonte proteica tiveram um crescimento bastante prejudicado. Então, 50% da farinha de peixe é possível substituir sem maiores problemas, e algo entre 50% e 100% tem que ser buscado, ou outras farinhas de origem vegetal que possam
proporcionar um melhor crescimento, de modo a diminuir ainda mais a dependência da farinha de peixe. No caso do óleo de peixe, tem aqui o resultado na forma de uma tabela, né? Tem 100% de sobrevivência de peixes que comeram ração com 100% de óleo de peixe até 0% de óleo de peixe. Então, os peixes não morreram pela falta de óleo de peixe na sua dieta, mas o crescimento foi afetado. Quem comeu 100% de óleo de peixe, ou 67% de óleo de peixe, cresceu melhor do que quem não teve óleo de peixe em sua dieta. Mas, estatisticamente, é possível substituir, eliminar até 67% da farinha do óleo de peixe, né? E usar apenas 33% de óleo de peixe e 67% de óleo de soja, sem prejuízo do crescimento, comparando com peixes que consomem ração com 100% de óleo de peixe. Mas é interessante notar que a qualidade do filé produzido, quando eu utilizo uma fonte que não seja o óleo de peixe, né, na composição da ração, eu tenho uma alteração na qualidade do filé do peixe. Se fala muito na vantagem de comer peixe, especialmente peixes marinhos, que são ricos em gorduras da série ômega 3, que então trariam benefícios para nós humanos em termos de nutrição, especialmente com uma melhora na nossa performance cardíaca, né? Entre outros benefícios. Mas é interessante observar que a qualidade do filé produzido com o peixe alimentado apenas com óleo de peixe na ração é bastante diferente da qualidade do peixe, do lipídio que esse peixe produz quando vai se reduzindo a quantidade de óleo de peixe na sua ração. Estão vendo os extremos. O ácido linoleico, que são 18 carbonos da série N6, um ácido graxo tipicamente de peixe de água doce, ele passa de 10% para 23%, quando passa de 100% de óleo de peixe para 0% de óleo de peixe, consequentemente 100% de óleo de soja, né? E os ácidos graxos conhecidos como benéficos para a nossa nutrição, EPA e DHA, eles caem de 8 para 5 e de 10,6 para 7,1 com a substituição total do óleo de peixe pelo óleo de soja. Ou seja, eu consigo produzir peixe com menos óleo de peixe, né, usando mais óleo de soja, mas essa redução na quantidade de óleo de peixe na ração também se reflete numa qualidade menor do peixe que nós vamos consumir. Então, há que se também pensar, bom, eu vou comer peixe pela questão dos ácidos graxos essenciais, o EPA, DHA. Então, se eu eliminar o óleo de peixe da dieta da espécie que eu estiver produzindo, eu posso ter uma redução nessa qualidade. Claro que não cai a zero,
mas eu tenho um menor percentual dos ácidos graxos tipicamente de peixe marinho comparando os peixes que comeram óleo de peixe ou óleo de soja, né? Mas, enfim, são diversas situações que têm que ser consideradas na piscicultura marinha, desde o tipo de reprodução, se é com fertilização artificial, com desova natural, espécies com período de larivicultura mais longo, como o linguado, com 45, 60 dias utilizando alimento vivo, a miragaia com 20, 25, nem 25 dias de alimento vivo já se pode eliminá-lo completamente, passando para apenas a ração, né? E depois, durante a larivicultura e a engorda, a gente vê a influência clara de vários parâmetros ambientais, como temperatura, salinidade, a iluminação, questões bióticas também, como a densidade de estocagem e também a qualidade do alimento. Então, são vários parâmetros que têm que ser observados. Isso não é exclusivo da piscicultura marinha, né? Mas nós já estudamos diversos desses parâmetros para a linguada, para o bijupirá, para a miragaia, e temos, então, condições de oferecer para quem estiver interessado na piscicultura marinha, oferecer a receita de como produzir esses peixes. Não sabemos ainda da viabilidade econômica dessa produção, porque isso, na verdade, só vai ser comprovado no momento que houver uma produção comercial, porque o que se faz numa escala experimental, escala piloto, numa escala maior vai ser diferente. Então, na universidade a gente consegue mostrar a viabilidade técnica da produção dessas diferentes espécies, mas apenas quando a indústria tiver envolvida é que vai se ter a real noção da viabilidade econômica da produção desses peixes, né? O Brasil, obviamente, dispõe de ambiente apropriado para a piscicultura marinha, são 8.000 quilômetros de costa, então tem locais que são mais adequados para criação de camarão, criação de molusco, mas há também locais que são mais apropriados para a criação de peixes e não de camarão. Então isso tem que ser avaliado também, quais são os ambientes com maior potencial para a piscicultura marinha, né? Para que isso vire uma realidade no país. Mostrei lá no início que apenas 3% da produção mundial de aquacultura é de peixes marinhos, ou seja, não é apenas no Brasil que há uma menor produção de peixes marinhos, de peixes como organismo de aquacultura, né? Mas é uma questão mundial. Então, se vamos ou não vamos ter piscicultura marinha comercial no país, é algo que os empresários é que vão nos dizer, né? E a universidade está cumprindo o seu papel ao oferecer os pacotes tecnológicos para a produção de diversas espécies, tanto de peixes de corte, como linguado, robalo, bijupirá, tainha, miragaia,
e também peixes ornamentais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a piscicultura marinha. Espero que tenha sido interessante para vocês. E depois, ao longo do curso, vocês vão ter aulas mais detalhadas sobre aquacultura em geral e mais especificamente sobre peixes marinhos. Então, quem tiver mais interesse nesse assunto, tiver dúvidas, pode me procurar lá na EMA e também no atendimento online, enquanto perdurar essa situação aí dessa pandemia, né? Então, espero ter mostrado para vocês aí o que temos sobre piscicultura marinha atualmente, e precisando é só entrar em contato. Tá bem? Até mais.